Tribulação, então, aqueles que creem em Jesus, em Cristo, a história de Cristo, eles sairão daqui da Terra, porque a Terra, pelo que eu estou entendendo, a primeira parte da Terra vai estar a loucura, vai estar um caos, é o juízo final, a loucura e tal. Então, é interessante que você não esteja aqui nesse período. Não, a gente que crê que é muito não está. Vamos falar da tribulação, porque pelo que você me falou é o seguinte, então, vai ter o anticristo, segundo a Bíblia, né, vai ter o anticristo ele é o cara que é o falso profeta, que vai trazer uma paz, e essa paz, obviamente, vai virar um caos daqui a pouco. É só uma correção aí. Sim. Ele não é o falso profeta, porque vai haver um falso profeta. Ah, também tem O anticristo é um líder político. Ah, o falso profeta é um líder religioso. Ele vai ter o apoio de um líder religioso que vai dizer, olha, ele é o Messias que todo mundo esperou. E todo mundo vai acreditar. Todo mundo vai acreditar. E aí depois vai... Vai acreditar por conta da paz que ele vai fazer que ninguém conseguiu. Sim. Você já imaginou sentar um muçulmano, um cristão e um judeu e falar, vamos acabar com a briga, vamos aceitar então, cada um outro? Eu tô com medo que eu já propus isso daqui, eu tô achando que eu sou anticristo. Porque eu propus, né? Um dia na pauta, vamos botar os três juntos aqui. Talvez eu seja. Vocês têm que me matar, pelo amor de Deus. Não, brincadeira. Vai vir, então, o anticristo, vai ter o falso profeta e Jesus vai aparecer, né? Como você falou, na primeira aparição dele... Na primeira, só para aqueles que creem nele. Ele vai levá-los. O mundo vai ficar assombrado. Tem até um filme famoso, Deixados para Trás, Left Behind. Foi até feito pelo Nicolas Cage, entendeu? É esse arrebatamento que vai fazer desaparecer milhões de pessoas. Mas Jesus não vai trazer a paz? Antes da paz, ele vai trazer o juízo. Entendeu? Do juízo final. O juízo que ele vai trazer para o mundo é, literalmente, vai ter o viés da natureza, vai ter terremotos, vai ter maremotos, vai ter aquecimento global violento. Tudo isso que está acontecendo, a ciência dá uma explicação, mas a Bíblia já diz. A Bíblia diz que a Terra ia aquecer muito. E que as pessoas vão morrer por causa de calor. Mas é para daqui a 100 anos, né? Não, pode ser que com a vinda de Cristo isso se intensifique, entendeu? Mas a grande tribulação, há 7 anos da tribulação, você já ouviu falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Já. Então, cada um desses cavaleiros, então, no início da tribulação, eles representam um juízo de Deus. O cavalo branco é o que traz um discurso de paz, mas é a falsa paz, é o próprio anticristo. O cavalo vermelho é guerra. Vai haver guerra no mundo. Nós estamos já caminhando para isso, mas vai ser guerra, não é só uma bombinha que outra ali, vai ser guerra mundial. Sim. O cavalo negro é fome e peste. O que acontece como consequência de uma guerra de proporções globais? É morte, doenças e pestes. E o quarto é o cavalo verde. Na verdade, a tradução é amarelo, mas no original da Bíblia é chloros. Chloros no grego é verde, de clorofila, por exemplo. Sim. E muita gente fala, mas o que seria? Eu tenho uma teoria, que é o islamismo. Você pode notar como a grande maior parte das bandeiras dos islâmicos tem verde. E, por exemplo, as mesquitas, aqueles minaretos, todos iluminados em verde. Então, eu acredito que esse cavalo verde que traz a morte é a invasão do Islã com a guerra santa deles, chamada de jihad, né? Porque eles querem trazer de volta a Sharia, querem dominar o mundo e tal. Que é o que está um pouco acontecendo ali na Europa. Sim, a Europa abriu as porteiras, eles entraram, eles têm mais filhos do que os europeus e eles estão mudando o panorama geopolítico da Europa. Caramba, que cagada eu ter tido filho. Tô pensando aqui, eu falei, cara, achei que ia ser legal, tô vendo, uma merda. A vida do Gabriel vai ser insuportável. Vai ser uma merda. Tá, vamos falar da tribulação, que eu pirei nisso, eu tô doidão nessa história. Tribulação, então, aqueles que creem em Jesus, em Cristo, a história de Cristo, eles sairão daqui da Terra, porque a Terra, pelo que eu tô entendendo, a primeira parte da Terra vai estar a loucura, vai estar um caos, é o juízo final, a loucura e tal. Então, é interessante que você não esteja aqui nesse período. Não, a gente que crê que é muito não está. Dentro da cristandade, tem aqueles que acham que vamos estar, que a gente vai ter que enfrentar o anticristo. Eu, pessoalmente, acho que não, por razões que não dá para explicar aqui. Então, Lamartine, mas assim, pô,
botar o Mateus aqui. O Mateus não acredita muito na história de Cristo, mas é um cara do bem, legal, Sim. paga as contas em dia, Exato. veio aqui, ajudou outro dia uma senhora a atravessar a rua. Exato, cuido bem das minhas filhas. Aí ele é obrigado a viver essa escuridão toda só porque ele não acredita? Não fica meio pesado? Não, porque nós estamos aqui para mostrar o caminho. Por que a gente está aqui? Os que creem, que conhecem a palavra. A nossa obrigação é ensinar. Agora, por exemplo, O que eu tô fazendo então é muito vamos bom. imaginar, tá maravilhoso. Puta, o outro tá Maravilhoso. querendo se salvar é brincadeira, hein, meu? Dá uma só segurada aí, irmão. Galera, fala pra Jesus aí que Ó, eu que... Jesus, Tá querendo ó. se salvar é O Ó, que o Maurício Maurício tá ajudando produziu. aí, ó. Pô, ajuda aí, Jesus. Ô, Se você foi contra a ideia do formato, Eu? você é anticristo. Desculpa, Lamartine. Não, imagine o seguinte, essa pergunta também ela é, vamos dizer assim, plausível. O que eu tenho a ver com Pô, isso? pois Por que é, que eu pô. tenho que aguentar essa bucha? Porque tem Mas- gente que é ignorante porque não tem Mas deixa eu te conhecimento. fazer uma pergunta. Quando líderes tomam decisões erradas, quem é que sofre? O povo. É o povo. Como é que você tira o povo de uma bucha dessa? Esclarecendo, trazendo capacidade para eles tomarem decisões. No caso, pode ser política, para votar na pessoa certa. Mas neste caso, o antídoto para isso é você crer em Cristo como Senhor da sua vida e como seu Salvador. É ter uma relação pessoal com Ele. Mas Maurício, como a gente faz isso, Lamartine? buscando. Porque tem gente assim, eu adoro a história de Cristo, eu adoro mesmo, realmente eu tô aqui, você tá vendo que eu tô aqui, né, realmente entendendo e tal. Mas às vezes não conecta. Tem gente que olha pra isso e fala, porque ainda mais jovem, que o jovem acha que sabe tudo. E Não, fala, mas "Pô, olha, isso quando daí é Deus besteira." ele quer te encontrar, Ele te encontra. Olha, eu vou te contar, a minha história é uma história que tem muita gente que não dá, nem acredita como é que foi. Porque eu sou o quinto filho, eu sempre fui muito rebelde. Pra você ter uma ideia, eu comecei o primeiro ano com 5 anos de idade. Eu, com 8 anos de idade, eu estava na 4ª série, portanto, ia me formar. Eu entrei naquele ano na escola, eu falei, esse ano eu vou brigar todo dia. E todo dia eu batia em alguém. Apanhava também. Sim. Mas eu puxava a briga e saía na mão com os caras. Então eu... Não imagina, hein? Tô olhando você, Sim. porradeiro, né? Ninguém imaginava que eu era um capoeirista. Né? Foi um grande capoeirista, de gangue. Antes de me converter, Caramba, eu fui que muito ruim. Tocava na noite, Sim, sabe? Eu fiz tudo que... sim. Eu não era uma pessoa normal, era uma pessoa que levava para um nível muito pior, entendeu? Porque eu tinha um vazio, um buraco dentro de mim. Com 19 anos, eu estava no meu prédio, uma mulher chegou para mim e falou assim, escuta, eu quero te convidar para um acampamento. Era carnaval, dia 27 de fevereiro de 1981. Falei, o que vai ter lá? Não, vai ter os jovens, eles ficam louvando, cantando. Aí eu falei para mim, eu vou lá azarar as crentes. Eu vou azarar essa crentalhada. Esse cara é maravilhoso, amei ele muito. Amei muito. Eu namorava com uma menina, a gente viajava todo o carnaval, ia acampar e tal. Eu falei para ela, olha, esse ano eu não vou porque eu vou para um retiro espiritual. Mas eu botei na minha mala um monte de garrafa de uísque, um monte de cigarro, e assim, naquela bolsa de fora. Sim. E eu me lembro que quando eu entrei no ônibus, cada um começou a se apresentar, eu sou de tal igreja, tal igreja. Chegou na minha vez, eu fiquei todo constrangido, eu falei, meu nome é Lamartine, eu sou católico. Católico nada, falei que era. Quando eu chego naquele acampamento, tinha 800 jovens. Eu falei assim, bom, eu preciso ver quem que eu vou azarar aqui, né? Quem que eu vou dar uma investida. Mas na primeira noite, o pastor foi lá e começou a pregar e eu falei assim, quem foi o desgraçado que contou a minha vida para esse cara? Ele falou da minha vida, falou do meu coração, da minha raiva. Eu era um cara que tinha muita raiva. Pra você ter uma ideia, com 12 anos, Maurício, eu morava no interior, em Olímpia. Eu estava jogando basquete lá no fundo da minha casa, meu pai chegou com uma cinta e me deu uma surra que eu até urinei, de tanto que eu apanhei. Aí quando ele terminou, eu falei, eu tô apanhando por quê? Não, porque você estava jogando merda dentro do carro das pessoas. Eu falei, mas eu estava aqui. Não, meu amigo ligou dizendo que você estava fazendo. Eu não estava. Daqui a pouco chega a minha irmã.
A gente ia mudar de Olímpia para São Paulo, então ela estava fazendo uma despedida com as amigas. E amigos, eles foram para os carros no interior, todo mundo deixa aberto, pegava cocô de cavalo, da rua, de cachorro, Molecagem. e esfregava no carro dos outros. Meu pai perguntou, você estava fazendo isso? Ela, eu estava, pai. E o Lamartine? Não, ele não estava. Ele não tocou o dedo nela e nem me pediu perdão. Naquele dia eu falei para ele assim, olha, vai ter o troco. Quando eu crescer eu vou te dar essa surra. Pode esperar. E eu nunca mais esqueci. Com 15 anos eu já estava em São Paulo, já era capoeirista, já era um menino grande, né? Mas eu brigava muito. Eu devia ter o diabo no corpo e eu adorava bater nos outros também. Chegou um primo dele, do interior, estava conversando, e o meu pai uma vez lá atrás tinha dito assim, olha, se um dia eu te pegar fumando, eu vou fazer sem engolir aceso. Aí ele me ofereceu cigarro, eu falei, eu aceito sim. Fumei, comecei a fumar e jogar fumaça na cara dele. Quando o cara foi embora, ele se levantou e falou assim, moleque, você me desonrou. E eu olhei no olho dele e falei, olha, você lembra aquele dia que eu te falei que ia ter troco? Teu dia chegou. Ele olhou nos meus olhos e ele fugiu para dentro. Minha mãe parou no corredor assim e falou assim, olha, só se for por cima do meu cadáver. Falei, mãe, por causa da senhora ele vai viver hoje. Mas que ele nunca mais se dirija a mim. Eu saí de lá, eu dei um murro no elevador de ferro, né? Aquelas placas. Ficou a marca de todos os meus dedos, de tanto ódio. Daquele dia até os meus 19 anos, nós nunca mais falamos. Quando eu voltei do acampamento, e esqueci de dizer que no dia que eu fui entregar minha vida para Cristo, as pessoas me abraçavam e tal, eu disse, foi no primeiro dia, eu falei, olha, se você me aceita, eu quero conseguir largar o cigarro, porque eu nunca consegui. Se eu não conseguir e eu tiver que fumar, eu vou fumar no meio desse povo e vou dizer que você não existe. Maurício, passou sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Na quarta-feira a gente estava voltando, paramos num posto e eu vi uma pessoa acendendo um cigarro. Naquele momento eu entendi que Deus me aceitou. Então foi Ele que me buscou. E naquele momento ninguém me precisava provar, porque eu pegava bituca do chão, eu não conseguia ficar sem fumar. Entendeu? E aí eu entendi que Deus tinha me aceito, tinha perdoado os meus pecados. Aí eu cheguei para o meu pai, quando eu voltei do acampamento, pedi perdão, dei um abraço nele e falei, pai, me perdoa. Quero dizer que a partir de agora o senhor tem um novo filho. Meu pai olhou assim, ficou quieto, não falou nada. Isso foi em fevereiro. Em agosto ele me chamou, falou, filho, vem cá no meu quarto. Eu falei, tá bom, o que houve, pai? Eu queria aceitar o seu Deus. Ué, mas o que aconteceu? O filho que ele me deu só pode ser um Deus verdadeiro. Você não é a mesma pessoa. Você me batiza? Eu falei, mas pai, eu não sou pastor. Mas você vai ser. A primeira pessoa que eu batizei, Maurício, foi o meu pai. Então, caraca, na verdade, demais, foi Deus que me buscou. Então, eu creio que quando existe sinceridade, se alguém é sincero para Deus e fala, eu gostaria que o Senhor pudesse entrar na minha vida e me perdoar, ele te busca. Você vê o Danilo, seu amigo. O Danilo é um cara que crê. Crê para ele, é todo daquele jeitão dele, né? Humorista e tal, mas quando ele fala da fé dele, ele fala sério. Por quê? Porque ele tem uma experiência com Jesus. Então, não é só uma questão intelectual, é uma questão pessoal. Se você um dia de verdade falar, Deus, eu gostaria de ter uma experiência com o Senhor. Ele vai criar circunstâncias, às vezes pode estar sozinho. E ele te visitar, você sentir a presença dele. No meu caso, foi a prova de que ele me amava e que ele me aceitava, porque eu dei um branco mesmo, assim, eu não lembrava de cigarro. Pô, mas eu achei interessante que você até falou uma coisa que... Eu até trouxe aqui o Rodrigo Silva. Sim, gosto muito Rodrigo dele. Da Silva ou Rodrigo Silva? Rodrigo da Silva. A gente bateu esse papo, cara, mas explodiu o vídeo dele tão bom assim que ele fala disso também, das pessoas buscando fé e tal. E ao mesmo tempo, preciso te perguntar, até uma coisa que eu perguntei para ele. Você acha que Jesus se reconheceria nas igrejas de hoje? Na grande maioria, não. Não.
É o que eu estou te falando. Se ele viesse, ele ia ser o politicamente incorreto. Infelizmente, ô Maurício, algumas igrejas estão focando nos usos e costumes. São judeus que ficavam pegando, tem que lavar a mão. Tem igreja que se você tiver a saia muito curta, você não vai entrar no céu. Se cortar o cabelo, não vai entrar no céu. Hoje tem igrejas que o interesse deles é falar de dinheiro para a pessoa dar dinheiro lá. Entendeu? Jesus, ele não veio para pessoas politicamente corretas. Ele veio para aquele que deseja ter um encontro com ele. Então, a nossa grande luta é não permitir que a mentalidade do mundo que nós vivemos entre dentro da igreja e formate a mentalidade. Por exemplo, hoje nós estamos na era dos coachings. Sim. Tem um monte de igrejas que Sim. estão trocando a Bíblia pelas mensagens de coaching. Mas Jesus nunca prometeu ninguém para ficar rico, é isso que o cara pega o código, vai daqui que você vai... Esses caras se falam como cristãos, mas não são. Inclusive, o pouco de conhecimento que eu tenho, Jesus contestava os líderes religiosos. Ele contestava exatamente pela falsidade, pela hipocrisia. Jesus chamou os caras de sepulcro caiado. Você sabe o que é isso? Não. Sepulcro caiado é um túmulo que eles pintavam de branco por fora, mas por dentro é podre, tá? É morto. Eles diziam, vocês por fora, vocês têm roupa de não de cristão, mas de judeus, e por dentro vocês são malignos. Mas como é que faz, Lamartine? A pessoa que quer demais seu papo, você é pastor, você trabalha com isso, tal, você vive, você vê que você é um cara bem estudado, você fala de geopolítica, você passou por uma situação, mas assim, tem muita gente que quer talvez encontrar essa palavra, quer encontrar esse acolhimento que você está falando. Até para se proteger do arrebatamento lá que você falou lá, né? Da tribulação. Como é que o cara faz? Porque ele fala, beleza, eu quero encontrar Deus. Aí ele vai na igreja, aí o pastor, que é o novo líder dele, fala uma série de coisas, esse cara começa a se converter para um lugar meio errado. Como é que sabe o que é certo? Eu diria que você tem que pregar o evangelho dentro da igreja hoje, porque tem muitas pessoas que acreditam que são, mas não são. Uma pessoa que acredita que se converter é ficar rico, ou acredita que bênção é ter uma Porsche na garagem, uma pessoa dessa não entendeu. Ela não conheceu a Cristo. Quem conhece a Cristo, se você quer crescer no cristianismo, você tem que estudar a Bíblia, você tem que estudar a vida dele. Uhum. Cristo amava os pobres. Cristo amava as pessoas que ninguém amava. Cristo amava. Tem uma parábola que é chamada a parábola do grande banquete, que é uma coisa maravilhosa que Jesus conta. Ele disse que um rei deu uma festa, um banquete, e chamou primeiro os nobres. Os nobres falaram, não posso, eu tenho isso aqui, eu tenho que comprar um campo, eu tenho que uma festa para ir. Não foram. Estes que eram a primeira linha eram os judeus da época. Eles conheciam tudo das escrituras e não aceitaram o Messias quando ele veio. Aí ele vai e manda buscar um segundo tipo, que são as pessoas normais. Aí ele disse, mas vocês peguem esses pela mão e tragam para o banquete. Então, é você, sou eu, são pessoas normais, que não é o outcast, né? Não é aquele que ninguém rejeita, mas também não é o top, que não é a pessoa... Normal. Mas aí ele fala, agora tem um terceiro grupo, que são aqueles que a sociedade odeia. Você vai, pegue-os no colo e arraste-os para dentro. Sabe o que é isso, cara? É Deus falando, literalmente, que aquela pessoa que ninguém quer dentro é a prostituta, é o travesti, é o cara que está atolado nas drogas, é o bandido. Até para esse, Deus tem solução. Quer dizer, qualquer julgamento que existe hoje de internet, de esse cara é um não sei o quê, um drogado, não sei o quê, não isso entendeu. É extremamente o oposto. Não entendeu que Jesus veio para eles. Agora, isso não quer dizer que a pessoa precise viver naquela vida, não. Mas ele é um ser humano para quem Deus olha e se compadece. Quer dizer, fazendo um exercício de achismo, animal esse papo, se Jesus viesse para cá, vamos botar aqui agora, Jesus está aqui agora, a gente já... Ele ia na Cracolândia. É, isso que eu queria saber. Ele ia estar no meio da Cracolândia. Ele ia estar lá. Ele não ia estar só no meio dos bambambam, dos caras fazendo network. Sabe?
Tem gente, hoje, sabe, o mundo valoriza as pessoas, primeiro, O poder, né? o prazer acima do propósito, o ter acima do ser e o parecer acima da verdade. Quanto você tem na tua conta não vale nada para Deus. A Bíblia diz, o que o homem vale não é por aquilo que ele tem. Daquilo que ele é, né? Aquilo que ele é. É o coração. Deus olha para o coração. Então, eu acredito que existe um aspecto de Deus olhar para o coração do homem e falar, esse camarada, ele tem um desejo de me encontrar, só que sozinho ele não vai conseguir. Então ele cria as circunstâncias para que isso aconteça. Aconteceu na minha vida, porque mesmo eu no meio daquele ódio, eu causava. Todo lugar que eu ia, eu era expulso de colégios, entendeu? As mães dos meus amigos todos diziam, a mulherada sempre junto, né? Que tocava maravilhosamente violão, chavecava todo mundo. Os caras queriam estar comigo, só que eu era um cara do mal. Eu gostava de bater nos outros, eu gostava de causar, entendeu? Sim. As mães, de forma natural, podiam até dizer, esse cara não é uma boa companhia para os meus filhos. Mas quando eu me converti, que Jesus mudou minha vida, aí elas pediam para mim, olha, vai lá falar para o meu filho que ele está nas drogas. Muitos dos meus amigos morreram. Morreram de AIDS, morreram de se drogar, de se picar. Isso não aconteceu comigo. Agora, dentro de mim, eu falava, se tem algum Deus, eu queria conhecer. Cara, o que Jesus, hoje aqui, ele diria sobre poder? O que você acha? O poder é aquilo que corrompe, né? O poder é necessário. Mas você sabe que quando Jesus, antes dele começar o ministério dele, logo depois do batismo ele foi para o deserto. E lá ele jejuou 40 dias. E o diabo apareceu para ele. E o diabo, já sabendo o que ele ia fazer, ofereceu algumas coisas. A primeira coisa que ele falou, olha, você está com fome depois de 40 dias sem comer, transforma essa pedra em pão. Você não pode fazer isso? E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Disse, não quero. Aí, depois ele levou Jesus para o pináculo do templo, era um lugar alto, embaixo tinha um precipício, um vale chamado Vale de Cedron. Ele falou, se joga. Duvido que você se jogue. Porque está escrito que aos seus anjos dará as ordens para que te sustenham. Você não é o filho de Deus? Então prova. Se Jesus tivesse feito isso, ele estaria se submetendo à sugestão do diabo. Jesus repreendeu e não fez. Aí o diabo mostrou os reinos desse mundo. Ele falou, olha, eu te dou tudo isso se você se prostrar e me adorar. E Jesus falou, só a Deus adorarás. Ainda hoje, Satanás quer dominar as pessoas pelo prazer, é a fome, os apetites sexuais, é a sexualidade sem compromisso. Você casou, você fez um compromisso com ela. Entendeu? Então, vai ter tentação com outras mulheres bonitas? É óbvio. Mas isso não significa que você deva fazer. O poder é também uma tentação, porque o poder tira a necessidade de depender de Deus. Por que Deus fala, nos ensina a orar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Por que ele não fala, ó, me dá aí 50 milhões de dólares para eu ficar bem pro resto da minha vida? Porque Deus quer que você confie que a tua provisão vem dele no dia a dia. Então, eu vejo assim, o poder, ele não é mal em si, mas ele é uma plataforma perigosa. Porque muitas pessoas chegam ao poder até com sinceridade, mas depois, para permanecer lá, sim, se vendem, né? Jesus seria progressista ou conservador? Nenhuma. Porque dos dois lados você tem coisas erradas. Eu vi um post outro dia assim, Marx sentado com Jesus, e o Marx virou para Jesus e falou assim, você foi o primeiro comunista. E Jesus falou, eu multipliquei os pães e os peixes, e não os pobres. Ou seja, a liberdade para que cada um possa crescer, possa prosperar, isso vem de Deus. Na própria parábola dos talentos, a Bíblia diz, para um ele deu 5, para outro deu 3, para outro deu 1. Agora,
para cada um deles, ele esperou que ele administrasse e multiplicasse.